Oi pessoal, meu nome é Bruno e esse é o meu primeiro vídeo para o meu blog, o Mentalítico. E hoje eu vou falar um pouco sobre ateísmo. Eu comecei no início, pelo menos dessa vida, eu era ateu. Eu era ateu, então eu falo com um pouco de conhecimento de causa. Eu era ateu, mas era ateu por ignorância. Não que todo ateu seja ignorante, não é isso. Mas era o meu caso. O que aconteceu? Eu estudei a vida inteira em colégio católico. Então eu ouvia aquela definição de Deus de sempre. Sabe? A professora lá, a freira, explicando de Deus nas aulas de religião. E eu era reprovado nas aulas de religião. Mas eles não podiam me reprovar, então me passavam de ano. Eu era meio rebelde com relação ao assunto. Aquele Deus, aquele conceito de Deus, aquela ideia de Deus é um pouco estranha para mim. É um pouco absurda. A minha lógica não consegue aceitar aquela ideia de Deus. E é isso o que acontece. O catolicismo impôs uma ideia de Deus. A nossa sociedade é católica. Não adianta dizer que não é. Quase todo mundo é católico. Ou pelo menos diz que é. Mas a cultura geral é católica. Mas a cultura geral é católica ou evangélica, que é muito parecido, né? Uma é derivada da outra. Então, quando a pessoa assume o conceito de Deus, quando a pessoa pensa no conceito de Deus, ela pensa no Deus católico. Sendo assim, ela se torna um ateu ou uma ateia. Por quê? Porque o conceito é estranho. O conceito é absurdo. Fere a razão, ainda mais do jeito que se prega. Só que eu comecei a ler um livro da Seishonoye. Eu gosto de estudar religiões e filosofias espiritualistas desde mais novo. E um dia eu fui estudar um livro. Da Seishonoye e lá falava. Lá tinha sempre a palavra Deus. E aquilo me incomodava. Aquilo me deixava um pouco irritado. Eu falava assim. Eu ficava meio apreensivo, não é possível. Só que eles foram introduzindo uma ideia diferente de Deus. Uma ideia até então que eu não tinha. Eu nem sabia que era possível ter essa ideia. Ou outras ideias. Então, hoje eu tenho um conceito diferente do que é Deus. Então, se a pessoa me pergunta, você acredita em Deus? É difícil responder, porque depende um pouco do que ela entende por Deus. Porque eu não quero dar margem para um entendimento errado. Eu não quero que uma pessoa ache que eu acredito naquele Deus que ela acredita. Naquele conceito de Deus que ela acredita. Porque eu não quero corroborar um conceito que eu acho errado. Então, para muita gente, talvez eu diga não. Enquanto para outros, eu talvez diga sim. A verdade é que eu acredito em Deus, mas não no Deus exatamente como a Igreja Católica diz, que é o Deus que a gente conhece, o Deus que é mostrado nos filmes, que é mostrado nos desenhos. Não é esse Deus. Então, voltando para Seishonoye, eles começaram a introduzir a ideia devagar. Eu vou misturar com outras filosofias, porque eu não consigo mais separar as coisas, saber o que veio de onde. Mas tem uma filosofia que diz que o universo, ou a nossa realidade, ela não é como a gente vê. Ela é de uma outra forma. E o que a gente vê é uma manifestação da nossa mente. Mas seria algo como o Matrix. O Matrix não foi baseado em nada. É baseado numa filosofia oriental. Que você consegue com a mente manifestar as coisas no mundo. Só que aquilo seria um nível absurdamente avançado. Né? Então o que acontece? A Seishonoye, ela coloca o universo dessa forma também. E Deus seria a mente primordial. A mente que do nada, da calmaria, do nada, pensou, manifestou o seu pensamento. E o seu pensamento fez acontecer. A mente que pensou em alguma coisa e esse pensamento se manifestou na realidade. Seria mais ou menos essa ideia. E aí esse conceito de Deus, só esse detalhe de Deus, é difícil negar.
Porque veja bem, o Stephen Hawking recentemente disse o seguinte: o universo foi criado do nada. Está compatível com o que eu falei. A gravidade criou o universo, né? Ele usou a lei da gravidade para se criar. Eu não sei se o termo é se criar, porque ele não existia, mas a lei da gravidade estava envolvida, ou foi o agente da criação. Veja bem, a lei da gravidade é algo que existe. O universo foi criado do nada. Está compatível com a mente primordial. Se o universo foi criado do nada, mas existia a lei da gravidade, ele não foi criado do nada. A lei da gravidade é alguma coisa. É algo abstrato, mas é alguma coisa. E aí vem um outro possível entendimento de Deus. Deus seria o mecanismo que criou o universo. Ou alguém que criou o mecanismo. Alguém é um termo ruim. Algo que criou esse mecanismo perfeito que rege o nosso universo. Então a lei da gravidade poderia ser uma criação de Deus. Deus poderia ter manifestado suas ideias. Suas ideias ainda é um termo ruim. Deus poderia ter manifestado o seu pensamento nessas leis que regem o universo. Isso poderia ser Deus, ou quem criou o universo, ou um conjunto harmônico dessas regras. Tá? A nossa mente não tem capacidade para compreender o que é Deus. Então, quando a gente começa a descer muito, a gente passa a ter problemas, porque a gente começa a humanizar Deus. E não é algo humano. Quando é algo humano, aí o ateu entra. Ele fala, não, isso eu não aceito. Isso não está coerente. A minha razão não admite isso. E eu vou entrar agora na definição espírita. Que a definição espírita diz o seguinte. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta, que diz, que é Deus? Ele não pergunta o que é Deus, nem quem é Deus. Ele pergunta, que é Deus? E a resposta para essa pergunta é algo mais ou menos como a causa primária de todas as coisas, a mente suprema. Veja que é difícil você se opor à ideia de que um ser consciente, algo capaz de pensar. Eu não acho improvável que existam seres superiores a gente, mentalmente falando, né? Então não é improvável, não é absurdo pensar que uma mente criou alguma coisa. E essa coisa é onde a gente vive. Só que a superioridade dessa mente seria algo inimaginável para nós. Então, você não consegue negar com facilidade isso. A razão, você não consegue negar isso com facilidade. Você não consegue colocar a sua razão e falar, não, isso não faz sentido. O universo não pode ter sido criado dessa forma. Não, ele pode. Eu não estou falando que mas ele pode. Quando eu vejo alguns físicos, alguns teóricos falando que provam a não existência de Deus, não dá para eles não conseguiram provar a não existência de Deus. A gente não sabe o que aconteceu antes do Big Bang. A gente não sabe por que explodiu, como explodiu. O Stephen Hawking veio com uma teoria. E essa teoria não nega a mente primordial. Eu entendo o caso dele. Ele deve estar tentando justificar a existência dele. É uma mente superior à minha, mas eu imagino o que se passa na cabeça dele. Eu estou aqui tetraplégico, tenho esse problema desde muito novo, degenerativo. Deus não pode ter feito isso comigo. Porque se Deus fosse tudo aquilo que eles falam, o problema é que se Deus fosse tudo aquilo que eles falam, é o Deus católico. É aquela ideia de Deus que a gente não aceita. É a ideia que gera os ateus. Então, ele luta contra a ideia de Deus porque ele conhece aquela ideia de Deus. Ele é físico, ele não é teólogo. Ele não estuda outras teorias. Se ele estudasse, talvez ele pensasse que talvez ele encontrasse uma justificativa para ele ser daquela forma. E a justificativa está num outro tema, que é a reencarnação, que eu vou falar num outro vídeo. Mas agora, basicamente, o que eu queria falar é isso. Muitos ateus são ateus por ignorância. Não são todos, mas a maioria não se dá o trabalho de estudar
ou de pensar no que pode vir a ser Deus. Admite unicamente aquela definição católica. Então o cara não é ateu, o cara é anticatólico e não percebe. Então o que eu sugiro é, pensa um pouco a respeito do que pode ser Deus, das definições possíveis para Deus. Eu falei algumas, mas tem outras. Tem o livro Kybalion, fala que Deus é o todo, é o conjunto de todas as coisas. E explora esse pensamento. Não é meu pensamento preferencial. Implica em alguns problemas esse pensamento. Mas eu tenho que reler o livro para trabalhar. Na época que eu li, eu tinha uma consciência muito menor a respeito do assunto. Eu posso ter entendido mal algumas coisas. Mas é isso. Então, pensa direitinho, você que acredita em Deus. Pensa em que Deus você acredita, qual o conceito de Deus. E você que acha que é ateu. Pensa, você é ateu mesmo ou você é anticatólico? Você tem certeza que Deus não existe? Ou você tem certeza que o Deus católico não existe? É algo a se pensar. Espero que o vídeo tenha ficado legal e eu vou pensar no próximo assunto para falar. Valeu!